Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos acalmando, nos abraçando, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que a lição de hoje possa ir direto do coração do Senhor, direto para o nosso coração. O assunto de hoje é do instinto ao amor, passando pela maternidade. Antes de começarmos, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas mães nós temos aqui na audiência hoje? Ok? Então, antes de mais nada, essa palestra é dedicada a vocês, ao exemplo que vocês nos dão no dia a dia, que desde já vocês tenham um belo Dia das Mães. E para quem não é mãe, vão se inspirar também com as palavras de amor que nós vamos falar. Então, quando a gente fala do instinto ao amor, a gente percebe que a gente está falando de várias camadas, é um longo caminhar. E nessa caminhar entre o instinto e amor, passando pela maternidade, a gente vai entender que são camadas que precisam ser trabalhadas, construídas durante todo o nosso percurso, do momento em que fomos criados até o momento que eventualmente cada um de nós chegar à plenitude nas esferas celestes juntos com Jesus. E Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de fazermos essa escalada de acordo com o nosso mérito, pelo nosso ritmo, passo a passo, e Ele vai sempre nos envolvendo com o seu amor imenso, misericordioso, nos amparando, nos acolhendo e também nos impulsionando sempre ao progresso, através de suas leis imutáveis. Então, hoje, já não resta mais dúvida que os espíritos, em sua longa trajetória, têm percorrido os diversos reinos da natureza. O pensamento de Leon Denis de que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, está plenamente incorporado ao corpo doutrinário do Espiritismo. Então, no reino mineral, o princípio inteligente refletiria a sua presença nas manifestações das forças da atração e coesão com que as moléculas se ajuntam em característicos sistemas cristalográficos. Thank you. Então, no reino mineral, a conquista do princípio inteligente é a atração, é a capacidade de aglutinar os elementos da matéria. No reino vegetal, mostraria maiores aquisições pelo fenômeno da sensibilidade celular. Então, no reino vegetal, a conquista do princípio inteligente é a sensação, é a faculdade de reagir aos estímulos do meio. No reino animal, o princípio inteligente somaria novas aquisições refletida nos instintos. Então, o instinto, as atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características da espécie. A conquista maior do princípio inteligente na sua passagem pelos animais foi o instinto. Denomina-se por instinto as formas de comportamento dos organismos que não são adquiridos durante a vida, mas são herdadas. São os impulsos naturais e involuntários pelo quais os seres executam certos atos. A gente vê como é que o gatinho sabe fazer, enterrar lá suas fezes, como que o passarinho consegue criar os seus ninhos, não é mesmo? É o instinto que é nato para o reino animal. Mas, no entanto, em muitos animais, especialmente nos animais um pouquinho mais superiores, como o macaco, o cavalo, o cão, ele já se identifica uma inteligência rudimentar, pequena. Além dos atos instintivos, observa-se às vezes algumas atitudes que demandam um certo grau de perspicácia. Começa a aparecer uma pequena forma primitiva de inteligência relacionada com as coisas que importa a autopreservação do animal.
Então, o André Luiz nos diz que nos animais superiores, observa assim como se tivesse um pensamento quase descontínuo, fragmentário, que vai se desenvolver eventualmente no reino nominal. Mas é como se estivesse começando a praticar o pensamento já. E no reino nominal, todo esse cabedal de experiência estaria ampliado pelos novos lastros da conscientização, a carregar consigo o raciocínio, afetividade, responsabilidade e outras tantas condições que caracterizam essa fase. Então é aí onde começa a entrar a razão, começa a consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. E André Luiz afirma que para alcançar essa idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado dos seus impulsos no caminho até o reino angélico despendeu nada mais do que 1,5 bilhão de anos. Então, lembrei da abertura, a gente tem que ter realmente paciência, não é mesmo? A gente já vem de uma longa jornada de aprendizado. E com a conquista da razão, aparece o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo. E até então, o progresso tinha sido de uma orientação de fora para dentro, não é mesmo? E agora nós temos a oportunidade de ver o ser crescer de dentro para fora. Antes não tinha consciência da realidade, nem tampouco tinha liberdade de escolha. Mas quando a gente entra no reino nominal, o princípio inteligente, agora sim espírito, está apto a dirigir a sua própria vida. Está apto a conquistar novos valores pelo esforço próprio e iniciar assim a evolução de dentro para fora. Mas a conquista inteligente é apenas o primeiro passo no espírito, na sua estadia no reino nominal. Ele deverá agora iniciar a sua valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma, a responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão os espíritos alcançar eventualmente a sua plenitude. É todo um caminho traçado por Deus nesse caminho. E André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, explica: temos hoje o espírito por viajante do cosmo, respirando em diversas faixas de evolução, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. E que tal progresso estampado no campo mental de cada um? E que tal progresso estampado no campo mental de cada alma vai ser condicionado por duas variantes: o tempo de evolução, ou seja, aquilo que a vida já lhe deu, e o tempo de esforço pessoal na construção do destino, ou seja, aquilo que ele próprio já deu à vida. Então a gente sabe que já está estampado na nossa alma, no nosso perispírito, todos aqueles passinhos que a gente já conquistou aqui e que depende do nosso esforço próprio a construção do nosso destino. Então isso é muito entusiasmante, não é, gente? Saber que a nossa evolução está aqui, ó, na nossa mão. Deus nos deu esse poder, esse livre-arbítrio, para que com o nosso esforço próprio a gente fosse buscar a nossa redenção, a nossa sublimação, chegar ao momento da nossa plenitude. E o tamanho desse percorrer vai depender única e exclusivamente do nosso esforço próprio, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que a gente começa agora então a construir os nossos destinos. E aí então começa o nosso trabalho. Então a gente foi olhar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 605, quando Kardec pergunta: assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais inferior ele é, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem as suas paixões, duas fontes diversas. Umas
provém dos instintos da natureza animal. Outras, das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites dos animais. Me arrepiei inteira quando eu li isso. Os espíritos, ao purificar-se, liberta-se um pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Libertando dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. Então, só tendo um entendimento disso, a gente percebe que a gente está realmente muito mais perto, né, do começo do que lá para frente, não é mesmo? Isso, mais uma vez, requer a lição de hoje, paciência, nesse constante crescer, reconhecendo exatamente onde nós estamos. Nós estamos no começo da jornada, então a gente tem que ter paciência com o nosso trabalho de burilamento. A gente tem que ter paciência em saber que levamos muitos milhões de anos para chegar aqui, que já é uma conquista fantástica, não é mesmo? Como abençoado nós já estamos aqui com o poder do discernimento, do livre-arbítrio, das escolhas, não é mesmo, gente? Tá todo mundo contente? Diga, estamos aqui? Então tá bom. A gente tem que respirar fundo, relaxar, porque tem muita coisa boa vindo pela frente também. E aí, então, a gente começa nesse trabalho, nesse entendimento, com a nossa responsabilidade de burilamento, vem o nosso evangelho tão querido, na lei do amor, nos ensinar o caminho, como fazer essa transformação, esse percorrer. Então, vamos lá, no lei do amor, do evangelho, fala que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então, Jesus vem trazer para nós um ponto de referência para a gente nos guiar nesse trabalho, nos lembrando que é nossa responsabilidade burilar este instinto e, eventualmente, transformá-los em amor. E aí a gente volta a olhar um pouquinho esse amor despertando. Já no reino animal, a gente consegue ver, se você começa a olhar os filhotes, os animais com suas crias, você já começa a identificar esse princípio inteligente já querendo praticar o amor, não é mesmo? Quantos momentos de ternura, de amorosidade que a gente tem junto com os animais. Quem tem animal aqui sabe do que eu estou falando muito bem, não é mesmo? E a gente já vê também no reino animal a diferença da qualidade desse amor, quando uns animais, que na realidade são protegendo seus filhotes, pura conservação e já logo os deixam, quando tem outros que ficam ali um pouco mais, que acasalham mais, que lambem um pouquinho mais, não é mesmo? Então, a gente vê a qualidade do amor materno já no reino animal. Os animais, eles têm uma vida material e eles não têm a vida moral. Então, nessa etapa de estágio evolutivo desse princípio inteligente, esse amor materno é um reflexo da vida material, ou seja, limita-se às necessidades materiais daquele ser. Então, nesta fase, o princípio inteligente, ele já começa a praticar um pouquinho, já despertar esse instintivo amor materno. E a gente continua, então, na leitura da lei do amor, falando, nos orientando que na sua origem o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, ele possui sensações. Mais instruído e purificado, ele possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Então, aí vai dando pontos de referência para a gente ver que nós temos realmente uma jornada grande, não é mesmo? A gente ainda está muito no comecinho do caminhar de transformar as nossas sensações, de purificar esses nossos sentimentos para que ele chegue nesse ponto mais delicado e evoluído. E a gente sabe que nesse ponto mais delicado e evoluído desse sentimento é esse amor maior que a gente está querendo falar. Não esse amor que a gente fala no dia a dia, vulgar não, mas esse amor que aquece o nosso coração, que eleva a nossa alma, que reúne todos os nossos esforços e os nossos desejos de buscar um caminho mais celeste,
mais sublime. É desse amor que a gente está falando, desse amor que faz com que a gente pare de olhar só para si, que nos convida a olhar o eu, o nós, o todo, né? Esse amor que faz com que a gente tenha vontade de estar com os nossos irmãos que estão sofrendo, esse amor que faz a gente ter a vontade de levantar o nosso braço e acolher. Então, é muito importante que a gente olhe esse amor e busque esse amor que a gente está falando hoje. E no Evangelho fala, feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma e nem a do coração. E para alcançar esta meta, diz no Evangelho, o homem se destina, ele precisa vencer os seus instintos, precisa aperfeiçoar os seus sentimentos, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo a semente. Da mesma forma que a semente tem a árvore, nós precisamos também nos libertar pouco a pouco da crisálida que está escravizando os nossos instintos. Esse espírito que precisa ser cultivado como um campo, como uma terra. Nós temos que adubá-la de forma fértil, para que toda essa riqueza desse trabalho que nós estamos fazendo aqui vai nos trazer bens, mas não os bens terrenos, nossos bens elevados, nossos bens do futuro que vai levar à nossa elevação. E é entendendo que a lei do amor é que une os seres, encontraremos assim suaves prazeres da alma, que são os inícios das alegrias celestes. E essa é a mensagem de Lázaro no Evangelho, que eu convido todos vocês a lerem de novo. Porque cada vez que a gente lê as mensagens desses espíritos, a gente vai entendendo um pouquinho mais, porque está tão distante essa qualidade desse amor ainda para nós, não é mesmo? A gente ainda está tão ocupado em controlar os nossos impulsos, em domar os nossos instintos, é ou não é? De querer aperfeiçoar nossos sentimentos. Então, cada vez que a gente lê, a gente se inspira, a gente se eleva, a gente começa a conectar com a mensagem de Jesus de novo no nosso ser. E aí vem o Chico querido, mandando um beijo para todo mundo. E o Chico fala, uma vez ele falou que o amor maternal é algo que nunca se pode definir. A altura e o grau desse sentimento não pode ser medido. Então, Chico vem nos relembrar que esse amor maternal que a gente sente, que a gente vivencia, que a gente observa, que temos tantos exemplos, ele é um ponto de referência de um pouco mais real desse amor que Jesus fala, desse amor que Jesus nos convida. E estudando isso, a gente foi olhar no livro do Livro dos Espíritos, na questão 890, quando Kardec pergunta se o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais. E a resposta é a seguinte, é uma e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos no interesse da sua conservação. Mas entre os animais esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Entretanto, entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta com um devotamento e uma abnegação que são uma virtude. Então, na realidade, é mais uma vez lembrar que esse é o amor mais próximo do amor incondicional que a gente conhece. Esse é o amor de mãe. E eu não preciso falar que toda pessoa que vê uma mãe cuidando de um filho, a gente sente, não é mesmo? É uma força que é um exemplo para quem está perto. É aquele amor que acolhe, que alimenta, que cuida. Tem uma declaração de uma mãe que nós achamos muito legal e queremos trazer para vocês, que ela descreve muito bem o que a gente está tentando falar, que ela estava cuidando de uma filha doente. E o marido estava cumprimentando ela pela garra que ela estava cuidando. E ela responde, quando a gente vira mãe,
algo se transforma em nós. É o instinto treinado lá na fase animal, que vem à tona e a gente lambe a cria, cuida, direciona os filhotes, e quando nossos filhos ficam em perigo, aí vem a dona onça e entra em ação. Vem uma força que a gente não sabe de onde, a intuição se aguça, a atenção redobra, e se algum desavisado tentar fazer alguma errada, alguma coisa com a nossa cria, E não é bem isso, gente? Não é bem isso o amor de mãe? Quantas vezes nós como mãe temos que usar realmente a nossa força de leoa para proteger nossos filhos, não é mesmo? Buscar aquele instinto lá de trás. Muitas vezes temos que usar o nosso olhar de águia para poder enxergar tudo que está à volta de nossos filhos. Muitas vezes a gente realmente tem que usar a força de um cavalo selvagem para aguentar o tranco de muitas bravatas que a gente tem que tirar junto com os filhos, de acompanhar os filhos. Muitas vezes a gente tem que ser coruja, não só nos elogios que a gente adora derramar aos nossos filhos, não é mesmo? Mas na vigia da noite, durante os nossos filhos doentes. Quantas de nós, mães, passamos a noite em claro com os filhos e vamos trabalhar no dia seguinte? E toma um banho e vamos que vamos, é ou não é? Quem já passou por isso? Dessas mães. As mães sabem do que eu estou falando, dessa força, dessa garra, dessa luta? Então, muito dessas forças das leis de reprodução e conservação, nós geramos os filhos para perpetuar a nossa espécie, o instinto. Mas é essa virtude que falam os espíritos, que é uma conquista humana necessária ao progresso espiritual de toda criatura. Por isso que aqui começa também a aparecer essas virtudes de abnegação, de devotamento que os espíritos estão falando. Então, também o amor de mãe é uma virtude que já tem lá no instinto, que Deus colocou no coração de cada um de nós. Mas também é uma virtude a ser desenvolvida, a ser expandida. Deus não deu esse amor materno como instinto para preservarmos nossos filhos, mas também cabe a nós desenvolvermos mais e mais esse amor. Por isso que a gente também tem testemunha de muitas qualidades, né, do amor maternal. Nós também vimos muitas mães que ainda têm muito que desabrochar nos seus sentimentos e transformar os seus instintos em amor, não é mesmo? A gente tem também esses testemunhos. Então, uma conquista do espírito, expandir essa qualidade do amor. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais expansivo e abnegado esse amor se transforma. E nós temos muitos exemplos de referências de mãe maternos valorosíssimos. A começar por vocês aqui, que eu tenho certeza que cada mãe aqui dá muitos exemplos de força, de garra, de amor. Mas nós temos todo tipo de mãe como exemplo, de diferentes culturas, diferentes raças. Às vezes o que é um amor extremo numa raça é muito diferente na outra. Depende muito da evolução de cada um. Mas também temos exemplos de muitas mães que não tiveram seus filhos do seu ventre, mas acolhem muitos filhos no seu coração. Temos o exemplo maior, que é Maria de Nazaré. Quem aqui que não é mãe, que já não fez uma prece, entregando os seus filhos aos braços da nossa mãe maior? Quantas vezes não rezamos desse jeito? E quantas mães ainda não conhecem Maria de Nazaré? Quantas e quantas mães estão perdidas querendo um colo de mãe, porque não tiveram o seu colo de mãe. Então é muito difícil para algumas mães darem o colo de mãe. Elas conseguem dar o instinto natural que Deus deu para a preservação dos filhos. Então requer todo um esforço de abnegação, de devotamento para expandir esse amor. Nós temos muito referências de mães hoje em diferentes aspectos, não de mãe necessariamente, mas eu queria falar do amor da mãe, da qualidade do amor da mãe, da qualidade do amor maternal, que hoje a gente vê de formas muito diferentes, porque a nossa sociedade está transformando muito. Tem muitos lares que são os avós que fazem o papel e dão ao filho o amor maternal.
Tem muitas sociedades hoje, quando tem 2 homens criando a criança na família, e ainda assim a criança recebe uma abundância desse amor de qualidade maternal. Esse é o mais importante. É o amor abnegado, devotado, que ama, que cuida, que protege, que fortalece. E não é só uma característica da mulher, é do ser, é do espírito, não é mesmo? Então hoje o convite é para que nós todos aprendamos a olhar a maternidade de um jeito diferente. A maternidade como valor da qualidade do amor materno, do amor mais expandido, do amor que se dedica, do amor que sacrifica e esquece de si, do amor que serve, que cuida, do amor que é um ponto de referência para a nossa evolução. Então o convite aqui não é só para as mães, é para cada um de vocês. Você, para os homens, para os velhos, para os mais jovens, para todos nós. Vamos olhar esse amor e descobrir as qualidades desse amor e usar esse amor como ponto de referência para a nossa evolução. E nós temos um exemplo maravilhoso de um amor maternal que eu gostaria de falar aqui, que é o exemplo de Maria de Magdala. Maria ouvia as pregações do Evangelho. Maria, que era uma jovem, todo mundo conhece a história de Maria de Madalena, né? Aqui é uma jovem que tinha toda a sua atenção voltada para a sua beleza, para as atrações efêmeras. Ela estava toda voltada para a vida material. Ela se sentia pecadora. Mas ela um dia ouviu as pregações do Evangelho, não longe da vila em que morava. Mas ela se tomou de grande admiração pelo Messias e ficava pensando: que novo amor era aquele pregado aos pescadores? Então ela que caminhava sobre os desejos, embriagando-se com os vinhos de condenáveis alegrias. Mas, no entanto, o seu coração estava sequioso e em desalento. Mas o seu espírito tinha a sede do verdadeiro amor. As palavras de Jesus plantaram em sua alma novos pensamentos. Ela observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao seu espírito sensível. O convite amoroso de Jesus parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma nova vida. E a sua consciência lhe pediu que fosse ter com Jesus. Quem aqui pode se identificar com essas mesmas necessidades de Maria? Só eu? Ai, obrigada. Agora eu não me sinto mais tão só. Não é mesmo? Quem de nós nos sentiu aqui a sede do verdadeiro amor? Quem de nós aqui, quando escuta as palavras do Evangelho, a gente refresca os nossos pensamentos e quer buscar novos pensamentos? Quem de nós aqui não sente que a vida material por si só já não satisfaz mais? Quem que de nós não sentiu soar nas fibras do nosso ser? É preciso ter algo mais. E quem de nós aqui não está com a nossa consciência nos levando para estar aqui hoje, ouvindo essas palavras, não é mesmo? Tem muita identificação com a gente. Opa, como é que eu volto, Marcelo? Aqui. Então, Jesus lhe falava de amor e perguntava. Ela foi então falar com Jesus e assim muito sem graça, porque sabia que era uma pecadora, sabia que os homens gostariam de apredejá-la. Então ela chega hesitante e fala para Jesus. Essa mensagem bate no meu coração. Será que Deus vai me aceitar? Ainda como eu sou, com todos esses pecados? E Jesus fala para ela: levante os olhos para o céu e regozija-se no caminho. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. É imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta estreita. O que verdadeiro ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção.
Então Jesus falava desse amor que nós estamos falando aqui agora. E perguntava, depois de descrever esse amor, perguntava para ela: o que seria do mundo sem as mães, nas suas tarefas silenciosas, nos seus corações maternais, a reedificarem o jardim da vida? E nesse momento, Maria começa a chorar, Maria de Madalena começa a chorar. E ai de mim que não posso ser mãe, dizia para Jesus. E mestre, atraindo a si, disse: e qual das mães seria maior aos olhos de Deus? A que devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito, acolhendo os filhos de outras mães? Aquela indagação calou fundo dentro de Maria e começou a ajudá-la a meditar e a despertar para um novo caminho. Então essas palavras de Jesus lhe honravam o espírito, convidando-a a ser mãe de seus irmãos de humanidade. É necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita consciência, a perfeita confiança em si mesmo. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E nesse momento, Maria, tomada dessa energia edificante, sai compromissada a refazer totalmente a sua vida, se dedicando inteiramente aos valores da alma. E ela começa seguindo com Jesus. Depois que Jesus se vá, ela se sente sozinha porque ela tenta acompanhar os grupos dos profetas e não consegue. E fica sozinha na cidade quando, de repente, um grupo de leprosos chega, desalentados, procurando por Jesus, procurando pela sua mensagem e não conseguiam nenhuma porta aberta. Naquele momento ela senta com eles e começa a descrever as histórias de Jesus. E a partir do momento que ela começa a descrever, ela consegue passar para eles todo aquele amor que ela recebeu de Jesus. E ela consegue perceber a diferença que estava fazendo no espírito daquelas criaturas. E naquele momento ela se lembra do convite de Jesus: ame Maria, ame todos os seus irmãos. E aí, a partir daí, ela começou a fazer diariamente, todas as tardes, pequenas palestras, pequenas palavras com esses leprosos, até que eles foram expulsos da cidade e foram recolhidos aos vales de leprosos. E nesse momento ela escolhe por si só acompanhá-los, porque ela só tinha em mente o consolo que as palavras de Jesus levavam àquelas pessoas que eram tão sofridas. E ela foi feliz junto com os leprosos, sabendo de sua escolha, e lembrava que Jesus falava: o amor que renuncia é o amor que eleva, o amor que a gente esquece de si mesmo é o amor que edifica. E ela eventualmente contraiu a doença, e ela lembrava mais uma vez de Jesus: é o caminho do sacrifício, imola-te para a sua elevação. E ela, feliz, continuou falando as palavras. E quando chegou o momento da sua passagem, ela foi recebida por Jesus. E Jesus falou: você venceu a sua porta estreita, você venceu o caminho da sua redenção. Por isso que o convite que fica aqui, meus queridos, é o convite para que cada um de nós faça a nossa jornada da nossa redenção. E não pode haver redenção sem a transformação moral que leve o homem a eliminar os seus vícios, eliminar os seus defeitos, a aquisição e desenvolvimento das virtudes, vivenciar e exemplificar as virtudes, exatamente como Maria fez, como Maria foi buscar o caminho da porta estreita, o caminho da dedicação. Por isso que é imperativo que a gente aprenda a buscar as qualidades desse amor, para que a gente aprenda a exercitar, porque é só nesse exercício desse amor é que a gente vai aprendendo a eliminar as nossas
tendências, que a gente vai aprendendo que é o caminho do amor, que vai de etapa em etapa, desenvolvendo e engrandecendo a nossa alma, libertando lentamente as paixões que estão presas juntos com os instintos. E a gente vai devagarzinho transformando essas paixões que prendem a gente na matéria e vai devagarzinho buscando purificar cada vez mais, todo dia uma gotinha a mais, transformando um pouquinho mais num sentimento um pouquinho mais nobre, um pouquinho mais desinteressado, para que a gente aprenda a expandir a nossa afeição, que às vezes está em 1 ou 2 membros, para que se estenda para a família inteira, para que inclua todos da família, para que essa afeição comece a se expandir para aqui, para todo o centro, para toda a sua comunidade, para eventualmente chegar para toda a pátria. E eventualmente um dia, talvez com muita paciência, né? Na humanidade toda. A alma vai adquirindo a plenitude, desenvolvendo e compreendendo que é o amor, que é o único que está ali para ser geminado. E nós podemos vivenciar ainda assim, nesta encarnação. Só requer que a gente comece esse trabalho de lapidação, essa caminhada do nosso ser interior. É imperativo que a gente abra as nossas janelas, para que a gente possa libertar das prisões internas os nossos instintos, para que a luz do amor venha para transformar isso. É imperativo que essa claridade do conhecimento chegue até nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos vivenciar esse amor pleno, mas lembre-se, está na mão de cada um de cada um de nós construir esse nosso destino, de todos os espíritos de Jesus, dos mais elevados, mais humildes, das esferas celestes. Todos eles passaram por essa jornada, por esse percurso que a gente vai fazer, do homem mais vil e maldoso do planeta. Eventualmente ele também, porque essa é a missão de Deus para conosco, para que todos os seus filhos cheguem à plenitude de um amor celestial. Por isso, Deus colocou essa semente divina dentro de nós. E ela não se apaga por mais má tendências que a gente tenha, por mais escolhas equivocadas, ela não se apaga. É a semente divina. E agora, podemos sim ajudar essa semente a germinar. Quantas vezes na nossa fome de amor é porque a gente não está aguando a nossa sementinha. E todo esse potencial de abundância divina está logo aqui, dentro da gente. Então é chegado o momento da gente descobrir que nós temos acesso a isso. A gente pode fazer isso germinar mais e mais no nosso dia a dia. E a gente cultivando isso com ações pequenas, como mesmo a Sheila falou, com paciência. A gente vai cultivando a paciência e vai quebrando as ervas daninhas da intolerância. A gente vai colocando entendimento, dedicação e estudo e vai quebrando a preguiça de ler, a preguiça de vir no centro, a preguiça de participar na oficina das virtudes, da vida, não é mesmo? A gente vai cultivando o olhar do bom e do belo e vai decidindo cerrar para sempre o olhar crítico maldoso. E a gente vai procurando nessas sementinhas de fraternidade que a gente vai plantando, de dedicação, de retidão, a gente vai ficando cada vez mais próximo dos nossos benfeitores. Quando a gente chega aqui, a gente se sente tão bem, não é? Quem que se sente já naturalmente um pouco mais edificado? Porque a gente está na vibração amorosa dos nossos mentores, que tem uma qualidade de amor muito mais expandida que a nossa. E quando a gente sente esse calor desse amor, a gente se sente mais inspirado, porque é gostoso, não é, gente? Quando a gente está bem, a gente sente o envolvimento dos nossos mentores, a gente fala, poxa, eu quero viver mais nessa vibração, eu quero passar mais tempo com esse amor, com essa qualidade de amor. E essa é a boa notícia. São nesses pequenos passinhos que a gente vai fazendo no dia a dia, que a gente vai desabrochando essa sementinha divina, que vai
lapidando, vai quebrando os nossos instintos, as nossas sensações, vai transformando os nossos sentimentos em algo um pouco mais leve, um pouco mais acolhedor. A gente vai começando a esquecer um pouquinho mais da gente e aprendendo a olhar um pouquinho mais do nosso lado. Então o convite é para nós desenvolvermos um amor que acolhe, que tem uma visão, que possa enxergar o outro. A nossa visão é muito limitada. Muitos de nós muitos irmãos passam perto da gente e só precisa que a gente fala oi e abre o nosso abraço. Só isso. Às vezes a gente não enxerga. Então é chegado o tempo da gente descobrir que nós temos muito para oferecer. A nossa centelha divina, a nossa sementinha está pulando aqui. Vocês não sentem que tem algo aqui que você não sabe o que é? Quem que já sentiu isso? É a nossa centelha divina pronta para germinar, sair. Só que a gente não está sabendo dar aquela adubada, aquela fofada na terra. É muito mais fácil que a gente imagina, meus queridos. É muito mais fácil. Muitos de nós já temos o privilégio de estar aqui nesse momento, sendo tocado por essas bênçãos de amor que estão sendo derramadas nesse momento, no colo de vocês. Sintam nesse momento a qualidade de amor que está sendo abraçados. Essa qualidade de amor que Jesus nos inspira para que a gente possa oferecer a todos os nossos irmãos que passam. Muitos de nós talvez não tenham uma mãezinha querida. Muitos de nós não tem um filho querido para abraçar no domingo. Mas cada um de nós tem um amor para dar para um irmão do lado. E tem muitas pessoas que estão sedentes de amor. E nós estamos sedentos para amar. Então o convite de hoje, não vamos mais desperdiçar tempo. Vamos abrir nosso coração e vamos derramar amor para cada um que passa sofrendo. Basta olhar, não precisa falar nada. Abra os seus olhos, acolhe com o seu olhar, acolhe com o seu sorriso e ame. Fale, eu te amo, vai dar tudo bem. Vamos juntos, vamos nessa. Então o convite, meus queridos, é que nesse momento vamos trabalhar para ter a visão real do amor, para que a gente não esqueça que nós temos que oferecer os nossos corações para todos que passam pelo nosso caminho. Vamos aprender a criar um espaço caloroso de aconchego para quem passa. E para cada irmão que passar, que você for capaz de olhar e acolher. Lembre-se que é Jesus falando para Maria. Vai, Maria, vai, ame. Vai, ame. Muito obrigada.